Vamos falar de saúde? Tem uma vinheta aí, não tem não, Vinícius? Hoje eu recebo aqui no estúdio a psicoterapeuta Karina Marcucci. Obrigado por atender o nosso convite. Prazer em conhecê-la, querida. Ela tem atendido, né, pacientes com problema de síndrome do pânico e nós estamos falando a respeito disso hoje, né, inclusive um problema que às vezes tem, né, é desencadeado pelo consumo de drogas, também, né, Karina? Também. É grande a proporção hoje de pessoas afetadas por esse problema no nosso país? Sim, o transtorno de pânico, a síndrome de pânico, ela é algo que não se pode prever, né? Então, por isso ela é muito delicada, inclusive para ser diagnosticada. É importante que se faça um diagnóstico diferencial, porque muitas vezes quando você tem o primeiro ataque, você não o reconhece, você não sabe como ele vem, né? Ele é dotado de uma crise aguda de ansiedade. E quando isso acontece, você meio que perde o controle, dá a impressão que você não tem condições de lidar com aquilo. É algo que te toma verdadeiramente. Tem vários sintomas físicos e sintomas emocionais. Ele pode ser, hoje não se tem um consenso da causa, mas ele pode ser originado por uma doença psiquiátrica, por medicamentos, muitas vezes usados por longo prazo e sem nenhum critério, por uso de drogas, né? Muitas vezes também a pessoa pode estar recorrendo às drogas por conta de já ter tido, né? E não saber lidar, não foi diagnosticado de forma correta. Então ela foge através da droga, entende? Há diferenças da depressão para a síndrome do pânico. Não há associação, né, entre uma ou outra, mas elas podem também estar associadas na mesma pessoa. Isso. Na realidade, a síndrome de pânico, ela está dentro de um espectro de ansiedade. É uma ansiedade exacerbada, exagerada. E o transtorno de humor, que é a depressão, pode coexistir, existir junto. Ele pode ser uma consequência de uma condição de pânico não tratada, né? E a pessoa vai se fechando e evitando todo contato social, pode se transformar numa fobia. Por exemplo, agora a fobia é uma fobia onde você tem medo de tudo, o medo do medo. E isso pode ir aí se tornando, inclusive, uma depressão. 60% dos casos de pessoas que sofreram episódios de pânico desenvolvem a depressão. A partir do pânico, sim, desencadeia um processo depressivo. Nós temos, né, recentemente, mas todo dia, né, casos de suicídio. Nós temos casos nas nossas cidades que não chegam ao conhecimento. Infelizmente, há uma epidemia velada, não pode falar disso, nós temos tratado desse assunto sempre com responsabilidade, como tratamos de qualquer que for a moléstia. E o suicídio é uma epidemia. Sim. Pode desencadear também a vontade suicida? Pode. A pessoa se sente tão sem recursos, ela se sente tão pequena diante da dor, né? Diante da condição de não dar conta daquilo, que muitas vezes a tentativa de suicídio ela vem nessa condição de terminar com a dor, né? Uhum. Veja, a gente precisa sempre ter um diagnóstico disso. Então, o ideal seria que quando você percebe que, por exemplo, um ente querido, uma pessoa que convive com você e antes mudou justamente, tem uma condição aí de, primeiro, ser uma pessoa ativa, enfim, aquela que enfrenta e de repente ela começa a ficar muito retraída, ter mais dificuldade para lidar com as coisas, evitar verdadeiramente o contato social, vai se privando daquelas esferas que antes ela tramitava com facilidade, trabalho, casa, filhos, enfim, N coisas. É bom que a gente fique alerta, porque verdadeiramente ela pode estar sofrendo de algo e muitas vezes não tem condições de falar sobre isso. Porque o meio impede, porque o outro não aceita, porque verdadeiramente ela não se reconhece. Isso é frescura, isso é frescura. Isso. Essa é a primeira coisa que a gente ouve em clínica. Poxa, doutor, eu demorei tanto tempo para reconhecer que isso me fazia mal porque eu tinha vergonha, porque eu tinha medo, eu sou fraca, eu sou culpada por ter isso. E isso não é verdade. Todos nós, ninguém está livre de ter problema. Ninguém está livre de fraquejar em um momento. E isso não quer dizer que você não tem o todo bom. Isso quer dizer que uma parte da sua vida precisa ser cuidada. Precisa de um ajuste, né? Isso.
E o ajuste se dá por uso de medicação e também de terapia. Isso. Né? E cada caso é um caso também, né, doutora? Aí Sim. vai do diagnóstico médico, clínico e também do acompanhamento de psicoterapeutas. Isso. Né? E geralmente os efeitos benéficos, eles são proporcionados com quanto tempo já de tratamento? Então, isso também varia de pessoa para pessoa e do tanto que ele está acometido, do tanto que ele viveu nesse processo, né? A gente precisa diferenciar o que aquele paciente está passando. E às vezes não só a pessoa, a família toda precisa de tratamento, Sim, né? muito importante que as pessoas que estão em volta entendam que isso é um processo, né? Verdadeiramente ele vai ganhando aí condições de ficar mais forte. Hoje, a gente trabalha com a psicoterapia. A parte medicamentosa é muito importante que seja sempre acompanhada. Vai ter um período em que, dentro da síndrome de pânico, ela vai estar mais forte, mais ativa, e depois, ao longo do tempo, ela verdadeiramente vai sendo tirada. Nesse meio tempo, a pessoa vai desenvolvendo mais estratégias com a psicoterapia, né? Principalmente a psicoterapia comportamental. E hoje existe aí uma vertente bastante forte que é a hipnoterapia, que é o tratamento clínico com a hipnose. Normalmente, as pessoas que passam por crise de pânico, por ela ser algo que você não detecta, ela é algo que acontece na sua vida de forma inesperada e te toma, né? Toma sua razão, vamos dizer assim, né? A gente busca em hipnoterapia tratar as emoções que deram origem a essa crise. Então, a gente verdadeiramente vai buscar. Como é que a hipnose funciona? É um negócio ainda bastante controverso. Tem gente que acredita, mas como é a pessoa, igual o Didi fazia, o Renato Aragão, tipo hipnotizar, né? Aquilo verdadeiramente tem resultados práticos? Tem resultados práticos e cada dia mais tem uma condição mais robusta de estudos, né? Verdadeiramente, no Brasil ainda a gente tem aí uma condição de uma parte que não é totalmente divulgada, mas dentro da clínica existe sim uma vertente muito forte, muito poderosa. Eu, por exemplo, trabalho com a hipnoterapia já tem um bom tempo e tenho resultados super expressivos. Por quê? Porque ela é muito direta. Você vai verdadeiramente na causa da dor, naquilo que te provoca desconforto. Porque fica escondido no subconsciente? Sim. Nós temos um reservatório que é o nosso subconsciente. Nele estão as nossas emoções. De quando nós nascemos até hoje, a gente vai desenvolvendo memórias e experiências e lá fica reservado, né? Nós não temos acesso a tudo o tempo todo. Nós temos acesso àquilo que nós precisamos, né? A gente tem uma mente muito sábia. Só que verdadeiramente em alguns processos, pela mente consciente você não consegue resolver. Porque veja, eu como você somos inteligentes, mas veja, diante de uma crise de pânico, por mais racional que a gente seja, a gente analisa, raciocina o que pode fazer, mas nem sempre a gente consegue corrigir. Então, veja, se isso só fosse suficiente, todos nós conseguiríamos resolver os nossos problemas sem dificuldade. Não precisaríamos verdadeiramente nem de remédio e nem de ajuda, né? A hipnose, ela atua onde é um reservatório, verdadeiramente, de emoções que ficaram ali paradas. São pequenas travas. Elas são acionadas sempre? Não. Elas são acionadas quando elas, de alguma forma, têm ligação com aquela trava primeira que você teve. E isso pode acontecer na infância, diante, por exemplo, de uma discussão com os seus pais, que são a nossa primeira figura de autoridade são os nossos pais. Aquela condição do eu não consigo, eu não dou conta, ou fica aí, não faz assim, entende? Você não pode. Tem N coisas que para aquela pessoa pode ser uma trava. Ela pode ser traumática ou não, tá? Eu lido em clínica e não necessariamente todas as pessoas têm traumas verdadeiramente. Às vezes ela tem uma situação em que a mente não estava preparada. Mal resolvida. Isso. Arrasta a corrente. Isso. E aquilo vem. E veja, todos E nós... o cérebro é um labirinto, né? De Sim. emoções, de alegrias, de diferentes situações que a gente fica... Ah, fulano falou um negócio para mim, aquilo você fica remoendo, ruminando, faz mal, né? E lembre-se que todos nós possuímos qualidades e não é nada, né, de falsa modéstia. Ah, você é bom no que você faz, você tem qualidades e é isso que às vezes não, né? Quase que sempre a psicoterapia busca trabalhar. Obrigado, Karina, psicoterapeuta, atendendo o nosso convite para falar de um problema não do século da modernidade, desse tempo, né, e do tempo de tantas e tantas pessoas. Procure ajuda, reconheça que nesse momento você está precisando de um amparo. Peço licença a ela, tocando com o Balanço Geral.